Olá! Quando se fala em Europa, quase toda a gente pensa em Paris, Roma ou Londres. Mas e se eu te disser que existem lugares ainda mais impressionantes e que quase ninguém coloca no roteiro? Hoje vamos viajar por vilas medievais intactas, cidades esculpidas na rocha, arquipélagos acima do círculo polar ártico e paisagens que parecem cenário de fantasia. Fica até ao final, porque alguns destes destinos vão mesmo surpreender-te. Albarracín, Espanha. Escondida nas montanhas de Aragão, Albarracín parece ter parado no tempo. As casas em tons de terracota, as varandas de madeira e as muralhas medievais criam uma atmosfera quase cinematográfica. A história da cidade é antiga. Vestígios celtas, romanos e depois muçulmanos moldaram o seu traçado urbano. Durante o período islâmico foi capital de um pequeno reino taifa, e essa herança ainda é visível nas muralhas e na organização labiríntica das ruas. Hoje, caminhar por Albarracín é como atravessar séculos de história em poucos metros. Hallstatt, Áustria. Hallstatt pode parecer um destino viral, mas continua a ser muito mais do que uma foto bonita. Localizada às margens do lago Hallstatt-Terce e cercada pelas montanhas da Shen, esta vila alpina é patrimônio mundial da Unesco. Mas o que poucos sabem é que aqui nasceu uma das culturas mais importantes da Idade do Ferro, a cultura de Hallstatt. O sal foi a riqueza que transformou esta pequena vila num centro próspero há mais de 2.500 anos. A mina de sal local é considerada uma das mais antigas ainda em funcionamento no mundo. É beleza natural, com profundidade histórica. Kotor, Montenegro. Kotor é aquele lugar que te faz parar e simplesmente olhar. Localizada na Baía de Kotor, no Adriático, a cidade é protegida por 4,5 quilômetros de muralhas medievais que sobem dramaticamente pela encosta da montanha. Ao longo dos séculos foi romana, bizantina, sérvia e veneziana. Essa mistura deixou marcas claras na arquitetura, palácios renascentistas, igrejas românicas e praças escondidas. Subir até a fortaleza é cansativo, mas a vista lá de cima vale cada passo. Dinant, Bélgica. Dinant parece pequena, mas tem presença. Espremida entre o rio Mosa e um penhasco de calcário, a cidade é dominada pela sua cidadela imponente, que já foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo da história. A colegiada de Notre Dame, com seu campanário em forma de bulbo, é um dos símbolos mais marcantes da arquitetura gótica moderna. É dramática, elegante e surpreendentemente pouco falada. East Krumlov, República Checa. Se Praga tivesse uma versão mais íntima e tranquila, seria East Krumlov. Fundada no século XIII, a cidade floresceu sob as famílias Rosenberg e Schwarzenberg. O castelo que domina o vale é um dos maiores complexos da Europa Central. Ruas estreitas, fachadas góticas, renascentistas e barrocas convivem em perfeita harmonia. Tudo parece cuidadosamente preservado, mas ao mesmo tempo vivo. Colmar, França. Colmar é puro charme alsaciano, com casas em chaimel multicoloridas e canais que atravessam o centro histórico. A cidade parece saída de um conto ilustrado. Ao longo dos séculos alternou entre domínio francês e alemão, o que explica a fusão cultural presente na arquitetura e na gastronomia. E para quem gosta de arte, o Museu Unterlinden guarda uma das obras mais impactantes do Renascimento europeu. Gjirokastër, Albânia. Conhecida como Cidade de Pedra,
Gjirokastër é um dos tesouros mais autênticos dos Balcãs. Suas casas-torre otomanas, com telhados de ardósia, descem pela encosta como uma fortaleza urbana. A cidade carrega camadas históricas que vão do período helenístico ao domínio otomano, mantendo uma identidade arquitetônica rara na Europa. Sigioara, Romênia. Sigioara é uma cápsula do tempo medieval. Fundada por saxões da Transilvânia no século XII, mantém muralhas, torres defensivas e ruas de paralelepípedo praticamente intactas. Foi um importante centro comercial e artesanal na Idade Média, protegido por guildas que construíram torres fortificadas. Poucos lugares na Europa preservam tão bem esse espírito medieval. Ronda, Espanha. Ronda não é apenas bonita, é dramática. Erguida sobre o desfiladeiro e o Tajo, a cidade é dividida por um abismo profundo que cria uma das paisagens urbanas mais impressionantes da Europa. Celtas, romanos e mouros deixaram suas marcas aqui. E a combinação dessas culturas moldou a arquitetura que hoje parece desafiar a geografia. Mostar, Bósnia e Herzegovina. Mostar é símbolo de resistência e reconstrução. A icônica Stari Most, ponte otomana do século XVI, liga duas partes da cidade e representa muito mais do que engenharia. Representa reconciliação. Após a destruição durante a Guerra dos Balcãs, a ponte foi reconstruída pedra por pedra, tornando-se patrimônio mundial da Unesco. É história viva, marcada por superação. Lofoten, Noruega. Lofoten parece um erro geográfico. Montanhas pontiagudas saindo direto do mar, praias árticas com água cristalina e pequenas casas vermelhas de pescadores espalhadas pela costa. O arquipélago fica acima do Círculo Polar Ártico, mas graças à corrente do Golfo o clima é mais ameno do que se imagina. No verão, o sol não se põe. No inverno, a aurora boreal dança sobre as montanhas. É natureza em estado bruto, mas com uma estética quase perfeita demais para ser real. Matera, Itália. Matera é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Os Sassi, bairros inteiros escavados na rocha calcária, formam um labirinto de cavernas, igrejas rupestres e casas trogloditas que existem há milhares de anos. Durante muito tempo foi considerada símbolo de pobreza no sul da Itália. Hoje é patrimônio mundial da Unesco e referência de recuperação urbana e cultural. É um lugar que te faz repensar o que significa cidade. Bled, Eslovênia. Se alguém tivesse que desenhar um lago alpino perfeito, provavelmente sairia algo parecido com Bled. No centro do lago, uma pequena ilha com uma igreja barroca. No alto de um penhasco, um castelo medieval com vista panorâmica. A região é habitada há mais de 1000 anos e sempre foi refúgio de nobres e aristocratas. Hoje continua a ser um dos cartões postais mais emblemáticos da Europa Central. Simples, equilibrado e absolutamente fotogênico. Trogir, Croácia. Trogir é pequena, mas concentra séculos de história em poucos quarteirões. Fundada como Tragorion na antiguidade, prosperou sob domínio romano e depois veneziano. O resultado é uma mistura impressionante de arquitetura românica, gótica
renascentista e barroca. O centro histórico, praticamente intacto, está protegido como patrimônio mundial. Caminhar por ali é como folhear um livro de história em versão tridimensional. Gênes, Bélgica. Gênes é muitas vezes ofuscada por Bruges, mas quem visita percebe rapidamente que ela tem personalidade própria. Na Idade Média, foi uma das cidades mais ricas da Europa graças ao comércio de tecidos. Hoje mantém castelos, torres góticas e canais que atravessam o centro histórico. Ao mesmo tempo, é vibrante, jovem e culturalmente ativa. É aquele equilíbrio raro entre passado imponente e presente dinâmico. A Europa está cheia de lugares que não aparecem sempre nas listas tradicionais, mas que oferecem experiências muito mais autênticas. Qual destes destinos te surpreendeu mais? E qual entraria imediatamente na tua lista de viagem? Deixa nos comentários. E se gostaste deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, porque na próxima viagem vamos ainda mais longe trazendo a segunda parte deste vídeo.